Olha só, você é de doutrina espírita, você segue as doutrinas de Allan Kardec, você segue o evangelho de Allan Kardec, você que está aí, onde esse vídeo parou para você é espírita, você é da religião espírita, da fé espírita. Olha só, Deus tem uma palavra para você. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia, ela fala algo contra o espiritismo ou as doutrinas de Allan Kardec? O evangelho de Allan Kardec está centrado na palavra de Deus? Ele ensina verdadeiramente a verdade bíblica? Ele ensina os princípios fundamentais da fé para a salvação? Vamos ver essas coisas. Se Deus te colocou aqui, Deus tem algo com você. Você é espírita, você que está aí, Deus tem algo para falar contigo. Não passe esse vídeo não. Veja tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Para quem ainda não me conhece, sou o pastor evangelista Paulo Rogério, da cidade de Vigia, no estado do Pará. Vamos ver o contraste entre a doutrina espírita e a doutrina bíblica. Vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre o espiritismo. É para isso que você entrou nesse vídeo. Se você tem interesse, é de doutrina espírita, quer entender, mesmo não sendo, mas quer compreender, então fica nesse vídeo que a palavra de Deus tem algo tremendo de revelação para nós. Vamos ver uma introdução, duas visões irreconciliáveis. Olha só, vamos ver o que é que a Bíblia fala em 1 João capítulo 4, na paráfrase A Mensagem de Eugene H. Peterson, diz assim, em 1 João capítulo 4, verso 1, verso 2 e 3, diz assim: meus queridos amigos, não creiam em tudo o que ouvem, examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. Há muitos pregadores mentirosos mundo afora. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Quem confessa abertamente sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio como uma pessoa real, de carne e sangue, vem de Deus. Vem de Deus e pertence a Deus. Mas quem se recusa a confessar a fé em Jesus, não quer nada com Deus. É o espírito do anticristo que vocês ouviram que viria. Pois bem, ele já está por aí mais cedo do que pensávamos. Olha só, vamos ver uma introdução. Duas visões irreconciliáveis. Vamos entender essa questão. Duas visões irreconciliáveis. A Bíblia na RC diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O espiritismo trabalha com espíritos. Provai os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, verso 1 na Bíblia Almeida, revista corrigida. Caros leitores, iniciamos este estudo com profunda preocupação. Caro ouvinte, você que lê a Bíblia, você que lê o Evangelho de Allan Kardec, os livros de Allan Kardec, olhe só. Iniciamos este estudo, esta pregação, com profunda preocupação pastoral. Muitos têm sido enganados por doutrinas que parecem espirituais, mas negam o cerne do Evangelho. O espiritismo, com sua aparência de sabedoria e bondade, apresenta graves contradições com a palavra de Deus. Meu propósito não é atacar nenhuma pessoa, mas sim expor erros doutrinários no espiritismo, para que todos possam conhecer a verdade libertadora de Cristo através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E a gente vai ver numa introdução um contraste entre Allan Kardec e Jesus Cristo, as duas vozes, dois caminhos, antes de entrar na própria mensagem, no cerne da mensagem. Vamos ver como introdução: duas vozes, dois caminhos, Allan Kardec e Jesus Cristo. Qual a distinção? Qual o contraste? Qual a diferença? Existe diferença? Pois é, ao longo da história, muitos homens buscaram interpretar o sentido da vida, da morte e do mundo espiritual. Entre eles, destacou-se o tão conhecido Allan Kardec, pelos kardecistas, o codificador do espiritismo moderno, que apresentou doutrinas sobre reencarnação, comunicação com os mortos e evolução moral das almas. Suas ideias, embora revertidas de linguagem moral e religiosa,
nasceram da filosofia humana e da observação dos fenômenos espirituais e não da revelação de Deus. E eu até me atrevo a dizer também que veio de inspirações espirituais, que não foi o Espírito Santo. Em contraste, o Novo Testamento apresenta Jesus Cristo não como um intérprete dos mistérios espirituais, mas como o Senhor e revelador da verdade eterna. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, podemos ver essa verdade, que Jesus é o revelador da verdade eterna. Se você tem a Bíblia aí, você pode estar pegando a tua Bíblia Sagrada e você pode estar verificando comigo o Evangelho de João, lá no capítulo 14. Você tem a Bíblia? Abra a tua Bíblia lá no capítulo 14, do versículo de número 6, que diz assim mesmo: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo não veio apenas ensinar, mas salvar. Não apenas esclarecer, mas transformar. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser, por mim. Ele fala no Evangelho de João 14, verso 6. Enquanto Allan Kardec se apresentou como um organizador do conhecimento espiritual segundo o raciocínio humano, nosso Senhor Jesus Cristo se revelou como o Verbo de Deus, encarnado, a própria expressão da verdade divina. Aonde ele fala isso então, Paulo, na Bíblia? Ele fala lá na Bíblia, no capítulo 1 do Evangelho de João, do versículo 1 e o versículo 14. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O 14 diz assim mesmo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Kardec buscou a elevação moral por meio da sucessão de vidas. Nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu a regeneração espiritual por meio de um novo nascimento. Aonde ele fala isso? No capítulo 3 do Evangelho de João, do versículo 3 ao 7, ele diz assim mesmo: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Olha só. Então a gente vê aqui que Kardec, ele buscou a elevação moral por meio da sucessão de vidas. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ofereceu regeneração espiritual por meio de um novo nascimento espiritual, como a gente vê aqui no Evangelho de João, realizado pela fé e pelo Espírito Santo. Não é por nenhum outro método de reencarnações kardecista, mas pelo nascimento no Espírito, pelo Espírito Santo. Assim o contraste é claro. Kardec fala da evolução do homem para Deus, mas Jesus Cristo fala da salvação de Deus para o homem. Um propõe um esforço humano contínuo, que é no caso de Kardec. O outro oferece uma redenção completa e graciosa, baseada na cruz e na ressurreição mediante a fé. Então esse é um contraste bastante transparente. E o que a gente vai ver a partir daqui é o estudo em si. Primeiro, vamos ver a natureza de Deus, que é a pessoal e a impessoal. Vamos ver esse contraste, todo o tempo um contraste entre o que a Bíblia ensina, entre o que Jesus ensina, os apóstolos, a Bíblia Sagrada e o que o Evangelho de Kardec, as doutrinas de Allan Kardec, ela impõe para os seus adeptos. Vamos ver, primeiro ponto, a natureza de Deus, pessoal versus impessoal. Vamos ver o que a doutrina espírita fala. Deus, a doutrina espírita diz que Deus, ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Allan Kardec fala isso em O Livro dos Espíritos, questão 1. O Espiritismo apresenta um Deus impessoal, quer dizer, ele não é uma pessoa, mas uma força cósmica, não um pai amoroso. Mas o que a Bíblia diz em contraste a isso? Em contraponto, a Bíblia diz assim, olha, a doutrina bíblica fala o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Está lá em Salmo 90, verso 2, na Bíblia Almeida Revista Corrigida.
Também fala no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Salmo diz que ele é Deus, não é uma força. Aqui no Evangelho de João diz que esse Deus, que é uma pessoa, deu outra pessoa, que é Jesus Cristo. O comentário evangelístico é o seguinte que eu trago para ti. Amigo espírita, você serve a um Deus distante e impessoal, porque é o que nós entendemos pela doutrina kardecista. Olha só, a Bíblia revela um Deus que é Pai, que se relaciona conosco, que nos ama tão profundamente, que enviou seu único Filho para nos salvar. Esse Deus pessoal deseja ter comunhão com você. Ele não é uma força cósmica, como prega Kardec, mas um Pai amoroso que conta os fios de seus cabelos, como está lá em Mateus. Mas aonde isso está? Está em Mateus. Evangelho de Mateus, se você tem a Bíblia aí, pega a Bíblia aí. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, do versículo de número 30, diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Somente um Deus pessoal, presente, sabe, próximo, tem conhecimento dessas coisas. Olha só, o ponto 2 traz o tema: a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus versus Espírito evoluído. O que a Bíblia fala a respeito do Filho de Deus e que o Espiritismo fala sobre o Espírito evoluído. A doutrina espírita diz o seguinte: Jesus seria um Espírito evoluído, não o Filho unigênito de Deus. Cristo não poderia ser Deus. Fala Kardec em Obras Póstumas. Mas como a Bíblia se posiciona? A doutrina bíblica diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, na Bíblia Almeida Revista Corrigida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João 14, verso 6. O comentário que eu trago para você, um comentário evangelístico, é o seguinte: prezado buscador da verdade, Jesus não é apenas um espírito evoluído, como prega Kardec, ou ensinou Kardec, ou doutrinou muitos, né? Ele, o próprio Deus encarnado, o Salvador que morreu por seus pecados. Ele é um Deus completamente encarnado que morreu por seus pecados. Enquanto o Espiritismo rebaixa Cristo a mero modelo moral, a Bíblia o exalta como Senhor dos Senhores. Somente através dele temos acesso a Deus. Não confie em mestres que negam a divindade de Cristo. Isso é o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo que traz essas falsas doutrinas e esses enganos para a vida das pessoas que não estão atentas de acordo com a Bíblia Sagrada. Ponto 3, salvação. Olha só, ponto 3, salvação, graça versus esforço humano. O que a Bíblia fala sobre a graça e o que o Espiritismo, a doutrina espírita, fala sobre o esforço próprio. Vamos ver? A doutrina espírita fala o seguinte: a salvação ocorre através de sucessivas reencarnações e esforço próprio. Nascer, morrer, renascer ainda, né? Outra vez, e progredir sempre dessa forma, preso em um ciclo. Tal é a lei de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que a doutrina bíblica fala, como ela se posiciona nesse ponto. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 9. A Bíblia também diz em Atos, capítulo 4, verso 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O comentário que eu trago é o seguinte neste ponto, comentário evangelístico: irmãos espírita, vocês estão cansados de tentar evoluir através das múltiplas vidas? Cristo oferece descanso. A salvação não é um prêmio por esforço humano, mas um presente gratuito de Deus através de Jesus. Você não precisa carregar o fardo pesado da evolução espiritual. Cristo já pagou o preço completo na cruz. Arrependa-se e receba este dom gratuito da parte de Deus. Ponto 4. Reencarnação versus ressurreição. A doutrina espírita diz o seguinte:
cremos na reencarnação como meio de aperfeiçoamento. A reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, fala Kardec em O Livro dos Espíritos. Mas como a Bíblia se posiciona a respeito desse ponto, dessa questão? A doutrina bíblica diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aonde está isso, Paulo? Está lá em Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então, como fica a doutrina kardecista? Ela fica no tópico da mentira. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O que Jesus inspirou é a verdade, o que Deus inspirou é a verdade. Se a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, em Hebreus capítulo 9, verso 27, então este ciclo de reencarnação é uma façanha, é falso, é uma heresia. Olha só o que a Bíblia fala em Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, em Daniel 12, verso 2. O comentário que eu trago neste tópico é o seguinte para você, um comentário evangelístico. Amigo, a Bíblia é clara. Morremos uma só vez, uma vez e depois o juízo. Não há segunda chance através de reencarnações. Esta vida é decisiva para a eternidade. Porque confiar, então, em uma doutrina sem base bíblica quando Cristo oferece vida eterna agora? Ele ressuscitou corporalmente e nós também ressuscitaremos. Não para outra vida terrena, mas para a eternidade com Deus. E no teu caso, se você não se arrepender, você vai morrer nesse engano, nessa heresia, sabe? Nessa falsa doutrina, e pode ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno, como está lá em Daniel. Vamos trazer então agora o tópico 5, comunicação com outros mortos. Permitida versus proibida. Como fica essa questão da comunicação, que é uma doutrina espírita, da comunicação com os mortos? A Bíblia apoia essa comunicação com os mortos? Pois é, a gente sabe que a Bíblia proíbe isso. Mas então como fica a doutrina kardecista? Ela fica no tópico do engano, da heresia, da mentira. Por isso Deus colocou você nesse vídeo. Por isso Deus colocou esse vídeo na tua telinha. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você está conhecendo a verdade na íntegra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O que a doutrina espírita fala sobre a comunicação com os mortos? É permitido? O que a Bíblia diz? É proibido? Vamos ver. A doutrina espírita diz o seguinte: a comunicação com os espíritos é prática fundamental para a orientação e consolo. Presta atenção, o consolo e o fundamento da doutrina espírita está na comunicação com os mortos. Mas se a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma única vez e depois disso o juízo, então quem é que vem falar com as pessoas? Os espíritos imundos, os demônios, os espíritos enganadores. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas dariam ouvido a espíritos enganadores. E a doutrina espírita é categórica nesse ponto. Ela está dando ouvido a espíritos enganadores. O que a doutrina bíblica fala? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Aonde está isso? Deuteronômio capítulo 18, verso 10 ao 12. E a Bíblia continua, fala em Isaías 8, verso 19. E se alguém vos disser, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? Isaías capítulo 8, verso 19. O comentário evangelístico que eu trago é o seguinte: querido espírita, Deus proíbe explicitamente a comunicação com os mortos. Essas práticas abrem portas para engano demoníaco. Os espíritos que se comunicam não são entes queridos falecidos, mas demônios enganadores. Aonde está isso? 2 Coríntios. Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11 de 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 14, que diz assim:
E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Você acha que o diabo não ia se disfarçar de um ente querido? Se ele se disfarça até de anjo de luz para enganar as pessoas, que dirá se disfarçar de um falecido? Você ainda está com aquela rachadura no peito por perder esta pessoa. Ele se aproveita da fraqueza, do sentimento, da saudade, das lembranças e da abertura para essa doutrina para te enganar. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Está lá em Timóteo, capítulo 2, verso 5. O que é que está escrito lá? Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Os versículos versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só ele, não existe outro. Busque orientação nele, não em espíritos enganadores. Eu recordo que na casa da minha avó, a minha avó vem de doutrina católica e acreditava também nesse sincretismo espírita. E quando meu avô morreu, faleceu, ela se comunicava. O meu avô vinha e falava, manifestava numa tia minha e falava com a minha avó como se fosse o meu avô. Um dia, um casal de missionários chegaram na casa da minha avó, e meu pai já era evangélico, e esses irmãos, essas irmãs, na verdade eram missionárias, chegaram ali e fizeram uma oração. Quando fizeram a oração, o espírito que era acostumado a falar com a minha avó, como se fosse o meu avô, e inclusive até a voz era idêntica, e quando oraram, ele se manifestou rindo e zombando da cara da minha avó e fazendo chacota, dizendo, dando gargalhada e atrofiando a minha tia e mudando o seu semblante, um semblante austero, feio, horrível, demoníaco. Zombou da minha avó, dizendo que há muito tempo tinha enganado a minha família e tinha enganado ela. E as missionárias oraram e repreenderam, e nunca mais ele falou na boca da minha tia. Então busque orientação nele, em Deus, não em espíritos enganadores. Busque em Jesus. Jesus é o mediador. Vamos ver. Ponto 6. Expiação do pecado. Cruz de Cristo versus a lei da causa e efeito, segundo a doutrina kardecista. A doutrina espírita diz o seguinte: não há pecado, apenas erros corrigíveis através do karma, lei da causa e efeito. Não há culpas irremissíveis. Fala Allan Kardec. Ele diz que não há culpa, não há pecado. Mas o que a doutrina bíblica diz? Olha o que é que a Bíblia diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías 53, verso 5. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse espírito kardecista, esse demônio que inspirou Allan Kardec a trazer esses enganos, dizendo que não há pecado, que não há falha, isso é engano, é mentira. Eles estão te enganando para você viver uma vida no pecado e ceifar a tua vida, e coletar a tua alma e levar para o inferno. Essa é a verdade. Esses espíritos têm te escravizado. Esse espírito kardecista, esse espírito do espiritismo tem te escravizado nessa religião. E tu vive em trevas, em pecado. Estás atolado em pecado, em escuridão e em trevas. Jesus tem o poder de te libertar, e Ele quer te arrancar dessa escuridão, te arrancar dessas amarras, dessas correntes, dessas cordas que te prende. Jesus tem o poder de te libertar. O comentário que eu trago é o seguinte: irmão, o pecado não é simplesmente um erro, é rebelião contra Deus que exige expiação. A lei do karma nunca pode purgar sua culpa perante um Deus santo. Somente o sangue de Cristo tem poder para limpar pecado. Enquanto você busca autorredenção, Cristo já consumou a obra redentora lá na cruz. Creia nele e seja verdadeiramente livre pela fé debaixo do sangue de Jesus. A conclusão que eu trago para ti é o seguinte: conclusão e um apelo urgente. E o mundo passa, diz a Bíblia, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, verso 17. Amados, buscadores da verdade, o Espiritismo parece oferecer respostas filosóficas profundas, convincentes, mas nega o cerne do Evangelho, que é a divindade de Cristo, sua expiação única na cruz, a salvação pela graça e a ressurreição final. Preste bem atenção aonde
o espiritismo ataca o centro do evangelho. Olha só, o espiritismo parece oferecer resposta filosófica profunda, mas nega o cerne do evangelho. E o que é o cerne do evangelho? Preste atenção. Aonde ele ataca, aonde o espírito imundo usa a doutrina de Allan Kardec para atacar a Deus e o evangelho, que é o plano de salvação. Olha só, ele ataca lá a divindade de Cristo, sua expiação única na cruz, a salvação pela graça e a ressurreição final. É um evangelho diferente, que na realidade não é evangelho. Como provar isso? A Bíblia mesmo prova. Gálatas, se você tem a Bíblia aí, abra ela em Gálatas, capítulo de número 1, do versículo de número 6 e 7, diz assim: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O versículo 7 diz: o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A doutrina kardecista perverte o evangelho de Cristo. Ela ataca a verdade, é uma perversão da verdade. Está lá em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Jesus te chama, e o apelo final para você é o seguinte: aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconheça que você é pecador e precisa do perdão que só Ele, Jesus Cristo, pode dar. Abandone as doutrinas enganosas, kardecista, espírita, e receba Cristo como o Senhor da tua vida. Ele disse o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Está lá em Apocalipse 3, verso 20. Não rejeite este convite amoroso. Hoje é o dia da salvação. Que Deus abra os seus olhos espirituais para ver a verdade gloriosa do Evangelho de Cristo. Vamos fazer uma oração? Você quer sair dessa vida? Então ore comigo. Você quer ser liberto, transformado? Você crê que Deus pode te transformar aí, te arrancar dessa doutrina enganosa, de treva, que te mantém em escuridão de pecado, pecados que estão destruindo, corroendo a tua alma, tem te acorrentado na escuridão de pecado? Então ore comigo. Se você quer ser livre desse espírito kardecista, dessa doutrina espírita demoníaca, eu quero orar contigo. Ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, reconheço que eu sou pecador e necessito do teu perdão. Creio que morreste na cruz por meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Renuncio todas as doutrinas contrárias à tua palavra, inclusive a espírita e kardecista. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Em teu nome, diga amém. Creia nisso. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, que Deus te levante, faça de você uma nova pessoa, te liberte, escreva teu nome no livro da vida, te levante e te use como instrumento para ganhar muitas almas que estão perdidas nessas seitas malignas, nessa distorção da verdade, dessas doutrinas de espírito imundo e enganador. Jesus te ama. Procure uma igreja evangélica séria. Vá adorar a Deus, vai congregar, deixa Deus te levantar. Ele te perdoa hoje, te transforma. Se tu creres, Jesus tem o poder de transformar a tua vida, a tua casa, transformar a tua família, teus filhos, teu esposo, teu casamento, dar uma viravolta na tua vida, fazer algo novo em que esses espíritos estão brincando e pisando na tua vida. Cuidado, se você continuar nessa vida, você vai terminar no inferno e não vai ter volta. Mas esse é o vídeo que Deus trouxe para falar no teu íntimo, no teu pessoal, para falar no teu particular. Tu não aguenta mais, este fardo tá pesado e Jesus está te chamando para aliviar este fardo e transformar a tua vida e te libertar em nome de Jesus. Fica com Deus, receba essa palavra, receba este renovo, receba esta salvação, este milagre em nome de Jesus. Fica com Deus, até a próxima. Aproveita, compartilha, deixa o teu like, segue a gente, envia para um amigo, para um conhecido, para um parente e deixa Deus te abençoar. Põe no grupo e deixa Deus te usar em nome de Jesus.